Caros alunos da segunda série, vamos para a nossa terceira aula. Essa nossa terceira aula tratará dos movimentos migratórios e as migrações. Migrações se constituem formas de mobilidade espacial que implicam em mudança de residência. Essas migrações, elas podem ocorrer de modo diverso nos âmbitos interno e externo. As causas dos movimentos migratórios podem ser de ordem natural, clima, material, econômica, espiritual, religiosa, mas pode ser também de causa étnica e política. De modo geral, é principalmente o fator econômico, ou seja, a busca de melhores condições de vida que leva os indivíduos a deixarem sua terra natal. Essas migrações, elas podem ser espontâneas ou forçadas. Quando é que elas serão espontâneas? Quando essas migrações forem livres. Quando elas ocorrerem sem o controle de um órgão disciplinador. Elas se deram no Brasil até 1934, quando medidas constitucionais limitaram o movimento dos imigrantes das mais diferentes nacionalidades que desejavam ingressar no país. As migrações, elas podem ser forçadas. Quando é que elas serão forçadas? Quando elas se constituírem numa forma de violação do direito humano à liberdade, pois as pessoas são deslocadas por interesse de outros grupos. Como exemplo, podemos citar a escravidão africana ou as deportações de judeus, europeus e de outros povos durante a Segunda Guerra Mundial. Considerar o imigrante apenas como um dado quantitativo é errado. Outros aspectos devem ser levados em consideração, tais como aspectos sociais, cultura e etnia, instituições dos países de origem, formação profissional, processo de educação, religião, formação ideológica. Aspectos econômicos. Levar em consideração a ampliação da força de trabalho, introdução de mão de obra qualificada, custo de criação familiar já pago, ampliação e diversificação do mercado consumidor, estímulo à elevação da produtividade, ampliação do quadro econômico. Ora, existem fatores que nós chamamos de fatores de atração e fatores de repulsão. Aqueles fatores de atração são fatores favoráveis à imigração. Os fatores de repulsão são aqueles desfavoráveis. No caso do Brasil, dentre os fatores favoráveis, nós temos, número 1, grande extensão do território e escassez de população. Número 2,
desenvolvimento da cultura cafeeira no Planalto Paulista, que passou a exigir mão de obra. Número 3. Dificuldades em obter escravos africanos após a extinção do tráfico em 1850. Número 4. A abolição da escravatura em 13 de maio de 1888. Número 5. O incentivo de certos governos de países europeus. Número 6. Crise econômica na Europa, especialmente na Itália, na Alemanha e na Espanha, pelo desemprego, que acabou estimulando o fluxo imigratório. Quais os fatores desfavoráveis à imigração para o Brasil? Número 1. A tropicalidade do país, que contrastava com o clima temperado da maior parte dos países de emigração. Número 2. Falta de garantias para os que aqui chegavam como imigrantes. Número 3. Obrigatoriedade por parte do imigrante de financiar a sua viagem. Quais foram os principais grupos de imigrantes? Primeiro, os imigrantes europeus. No número 1, nós temos os suíços de língua alemã. Fixaram-se no Brasil a partir de 1819, no Rio de Janeiro, tendo fundado a cidade de Nova Friburgo. A experiência de colonização que envolveu os suíços não trouxe o resultado esperado, principalmente em razão da falta de meios de comunicação e de transporte. Mesmo assim, foi essa a primeira colônia de imigrantes não portugueses organizada e subvencionada pelo governo. Número 2. Os alemães começaram a chegar a partir de 1824. Radicaram-se principalmente no Rio Grande do Sul, onde fundaram São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gramado e Canela. Em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, onde fundaram Blumenau, Brusque, Itajaí, e no litoral Joinville. Fixaram-se também nas proximidades de São Paulo, em Santo Amaro, também no Rio de Janeiro, e no Espírito Santo, Colatina. No ano de 1852, em São Paulo, na região de Limeira, o plantador de café Senador Vergueiro transferiu 80 famílias de camponeses alemães para sua fazenda Ibicaba. Depois, outros fazendeiros fizeram o mesmo. Por meio do sistema de colônias de povoamento e utilizando o sistema de trabalho familiar, os alemães difundiram no sul do país a policultura em pequenas propriedades, mas também a indústria doméstica. A influência dos alemães é principalmente notada em Santa Catarina, onde há maior ocorrência de construções, gastronomia e de outros aspectos típicos da cultura germânica. Em 1970,
O total de imigrantes alemães era de aproximadamente 260 mil, sendo que 38% desse contingente concentrava-se em São Paulo, 17% no Rio Grande do Sul e 12% em Santa Catarina. A integração dos alemães foi bastante difícil, principalmente em virtude da grande diferença entre as culturas germânica e brasileira. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro tomou medidas no sentido de integrá-los definitivamente ao nosso padrão cultural, de forma a evitar a formação de novos quistos raciais, nos quais viviam há pouco tempo. O que são quistos raciais? Comunidades isoladas de um determinado grupo étnico que preservam seus costumes, idioma e tradições que surgem em decorrência da dificuldade de assimilação social. No número 3, nós temos os eslavos. Começaram a chegar a partir de 1875, oriundos da Polônia, Rússia Branca e Ucrânia. Fixaram-se notadamente no Paraná, onde criaram uma paisagem cultural própria. Curitiba, Ponta Grossa e Castro, embora uma parcela significativa tenha se estabelecido também no Rio Grande do Sul. O principal núcleo polonês é o de Ivaí, no Paraná. Os eslavos, assim como os alemães, também encontraram dificuldades em sua integração cultural quanto à língua, costumes, etc. Dedicaram-se ao extrativismo da madeira, à agricultura e implantação de serrarias. Número 4, os italianos. Em termos de expressividade numérica dos imigrantes instalados no Brasil, os italianos ocupam o segundo lugar e são antecedidos pelos portugueses. O período áureo da imigração italiana foi de 1887 a 1914, muito embora o Brasil tenha recebido imigrantes italianos desde o início do seu processo migratório. Eles são provenientes de quase toda a Itália, havendo destaque, porém, para algumas regiões: Lombardia, Veneza, Gênova, Calábria e Piemonte. Muitos imigrantes italianos das regiões anteriormente citadas localizaram-se na parte centro-norte do Rio Grande do Sul e fundaram cidades como Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, Flores da Cunha e Farroupilha. Nessas áreas, instalaram-se notadamente em pequenas propriedades e deram início à vinicultura, a atividade que envolve o cultivo das vinhas e o fabrico de vinho. Em Santa Catarina, o fluxo migratório foi menor e se concentrou principalmente no Vale do Tubarão, onde foram fundadas as cidades de Nova Veneza, Uruçanga e Nova Trento, no norte do estado. Ali, as principais atividades dos italianos foram a agricultura e as atividades vinculadas às indústrias domésticas. Em São Paulo, os italianos chegaram a partir de 1873. É nesse estado que vamos encontrar o maior número desses imigrantes. Enquanto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina eles instalaram-se como pequenos proprietários, em São Paulo foram atraídos pela cultura cafeeira
que necessitava de mão de obra, de assalariados, meeiros e colonos, que eram, a princípio, muitos imigrantes italianos posteriormente passaram a ser proprietários de terras. Também a atividade industrial foi diferenciada no estado de São Paulo, enquanto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina a indústria era doméstica. Em São Paulo fundaram-se estabelecimentos de caráter capitalista. Na cidade de São Paulo, os italianos e seus descendentes concentram-se em 2 bairros, principalmente o Brás e Bela Vista, chamado de Bexiga. Talvez a maior contribuição desse grupo de imigrantes no campo econômico tenha sido, como no caso alemão, a sua reação contra a monocultura, razão pela qual foi difundida largamente a policultura. Devido à sua significativa concentração no sul do país, são marcantes os traços culturais de influência italiana também na população sulista do Brasil. O total de italianos que entraram no país até 1970 foi de aproximadamente 1.630.000. 73% desse contingente concentrou-se em São Paulo. A sua integração cultural foi bastante rápida, em virtude da semelhança com a cultura brasileira, também de origem atlanto-mediterrânea. Além das áreas citadas, os italianos, juntamente com os alemães, também se estabeleceram no Espírito Santo, próximo à cidade de Colatina. Número 5. Os espanhóis. A imigração espanhola no Brasil é bastante antiga. Entre 1580 e 1640, adentrou o país um contingente relativamente grande de espanhóis. Porém, até o período colonial, o número de imigrantes espanhóis foi reduzido, talvez pela existência da América Espanhola. O período de maior fluxo migratório de espanhóis no Brasil situou-se entre 1904 e 1914. De 1950 a 1963, verificou-se uma reativação. Cerca de 120.000 entraram no país, que foi seguida de uma redução após 1964. Atualmente, os espanhóis têm imigrado em número maior e procuraram localizar-se principalmente nas áreas urbanas do Sudeste e Sul do Brasil. Eles dedicam-se a várias atividades, comércio, indústria, etc. Os espanhóis perfaziam até 1970 cerca de 710.000 imigrantes. Desse total, 78% entraram em São Paulo. No número 6, nós encontramos os portugueses. De 1500 até 1808, só os portugueses podiam entrar livremente no Brasil. Após a independência, o Brasil continuou recebendo regularmente os imigrantes portugueses que aportaram no país maciçamente em 2 períodos, de 1891 a 1930 e após 1950. Localizaram-se principalmente em 2 estados. São Paulo, 45% do total, e Rio de Janeiro, 40% do total. Atualmente, é o grupo imigrante mais numeroso. Havia aproximadamente 40.000 imigrantes portugueses no Brasil em 2018.
Os portugueses, pelos dispositivos legais, não sofreram aquelas restrições aplicadas a outros imigrantes, chamada cota de imigração. Nos últimos anos, aproximadamente 50% dos imigrantes que adentraram o país são portugueses. Está incluído nesse percentual o grupo de imigrantes angolanos. Vamos agora para os imigrantes asiáticos. Primeiro, os japoneses. São imigrantes cuja presença no país data de início do século XX. O primeiro grupo chegou no Brasil em 1908. O período de maior entrada foi entre os anos de 1924 e 1934. São provenientes de áreas rurais do Japão e estabeleceram-se principalmente no Sudeste, Sul e no Norte do Brasil. Para o Sudeste, desde o início, vieram os contingentes mais numerosos. Localizaram-se no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira de Iguape, no Vale do Paraíba, Alta Paulista e Alta Sorocabana. No Paraná, ocuparam o Norte e Noroeste. O grupo foi também para o Mato Grosso do Sul, trabalhando como assalariados nas fazendas de café ou de algodão, como pequenos proprietários ou organizados em cooperativa. Encontramos os imigrantes japoneses dedicando-se com afinco ao cultivo dos mais diferentes vegetais. Por exemplo, no estado de São Paulo, nas regiões de Marília, Bastos e Tupã, os japoneses realizavam o cultivo do algodão e desenvolvem a sericicultura, a criação do bicho da seda, combinada ao cultivo de amora, seu principal alimento, e ou beneficiamento e industrialização da seda. No Vale do Ribeira de Iguape, destaca-se a cidade de Registro, onde introduziram o cultivo do chá. No Vale do Paraíba do Sul, os japoneses desenvolveram nas áreas alagadiças a rizicultura. Na região metropolitana da cidade de São Paulo, onde se estabeleceram em pequenas propriedades, contribuem para a formação do chamado Cinturão Verde, hortifruti granjeiro, principalmente em Mogi das Cruzes e Suzano. Na Amazônia, os japoneses concentraram-se nas proximidades da extinta ferrovia Belém-Bragança e no Vale Médio do Rio Amazonas. Dedicaram-se à cultura da pimenta do reino em Tomé-Açu, no Pará, no Vale do Amazonas, e da juta, realizando cultura de várzea. Chegaram a essa zona a partir de 1924, mas só após 1951 o número de imigrantes se tornou significativo. Número 2. Vamos para os chineses. A imigração chinesa no Brasil teve início em 1812, quando Dom João VI trouxe de Macau, ex-colônia portuguesa, um grupo com cerca de 300 pessoas, com a intenção de realizarem a cultura do chá no Brasil. Assim, tentou-se no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico e na Fazenda Imperial de Santa Cruz, mas a experiência fracassou. Posteriormente, desenvolveram o cultivo do chá no estado de São Paulo. Por volta de 1882, a Companhia de Comércio e Imigração Chinesa foi fundada e mais de 1.000 chineses foram trazidos para o trabalho em uma mina em São João del Rei, Minas Gerais.
dentro dos movimentos migratórios internos. Número 1, nós temos o êxodo rural. Todos vocês sabem que o êxodo rural consistiu no deslocamento de grande parte da população da zona rural para a zona urbana. A população deixa, então, de realizar todas aquelas atividades primárias que realizavam no campo e passam a realizar atividades secundárias ou terciárias nos centros urbanos. O êxodo rural foi o mais importante movimento populacional. Ocorreu praticamente no mundo inteiro, sobretudo entre os anos de 1950 e 1980. Quais as causas do êxodo rural? Nós temos também causas repulsivas e causas atrativas. Primeiro, causas repulsivas. Os excedentes populacionais que acarretam um desequilíbrio entre a mão de obra disponível e a oferta de emprego. A mecanização da agricultura. As secas, as inundações, as geadas, a erosão, o esgotamento do solo, a falta de assistência médico-hospitalar e de escolas, a baixa remuneração do trabalho, a concentração das terras nas mãos de poucos, a sanção do Estatuto do Trabalhador Rural. Quais foram as causas atrativas? As melhores condições de vida e oportunidades oferecidas pelas cidades, empregos, escolas, moradia, profissionalização e assistência médico-hospitalar. Número 2, nós temos as migrações pendulares ou volantes. São migrações diárias. Consiste no ir e vir de fluxos populacionais todos os dias. Os principais são, como exemplos, eu coloquei os boias-frias. Por morarem na cidade, dirigem-se diariamente às fazendas para trabalhos agrícolas. Trata-se de um movimento pendular, de um movimento volante, de um movimento diário, urbano, rural. O outro exemplo que coloquei foram os trabalhadores. O ir e vir da população do subúrbio para o centro urbano durante o período matutino e vespertino, diário, constitui um tipo de migração peculiar das regiões metropolitanas. São todos aqueles deslocamentos de trabalhadores dos municípios periféricos, caracterizados como cidades dormitórios para as regiões centrais. Número 3, nós temos um outro tipo de migração, a transumância. Trata-se de um movimento associado à sazonalidade ou às alternâncias climáticas que decorrem das diferentes estações do ano. Como exemplo, os fluxos migratórios de parte da população do sertão do Nordeste durante a estiagem de inverno para a zona da mata, onde ocorrem as chuvas esperadas para a região nessa estação. A transumância, então, é um movimento associado aos diversos climas, associado à sazonalidade, associado à estacionalidade. Pessoas que se dirigem para outros lugares e lá permanecem por um período maior. Se a migração for diária, será pendular ou volante. Se a migração for por um período, se ela se estender por um período maior, será transumância. Meninos,
Ficamos por aqui e aguardo vocês para a próxima aula. Um abraço.